Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante, para uns, Douglas Cavalcante para outros, seu amigo, servo do Senhor, pronto para te servir também, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro volume, tá aqui, e o segundo volume também, Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante, editora Autografia, tá? Bem, hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre um bate-papo que eu tive entre amigos de um filme muito conhecido e de um livro também conhecido. Olha o nome do livro: O Céu é de Verdade. Pastor Colton Burpo, dos Estados Unidos. Esse caso ele virou um livro e virou um filme. Um caso de EQM, experiências de quase morte. Estou comentando com os amigos, eu estava falando que já passam de bilhões de casos, porque desde o início de 2016, onde eu iniciei uma pesquisa sobre casos de EQM, já passavam de 100 milhões reconhecido pela medicina. Já existe até hospitais no mundo que arquivam esses casos e pesquisam. Já existem documentários na Discovery, History e vários programas de TV. Já saiu já no Globo Repórter, já passou no Domingo Espetacular na Record, já passou na Band, um programa especial sobre o assunto. Pessoas que saem do corpo. E foi o que aconteceu comigo em 2002, por 3 vezes no trabalho, eu não tinha entendido nada na época. E quando foi em 2016 que eu entendi direito, né? Casos de EQM, experiência de quase morte. Na verdade, é uma experiência cujo qual nos leva não só a ter certeza que não somos daqui, que nós não somos o corpo físico. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 44, que assim como há o corpo natural, há o corpo espiritual. Então nós somos o corpo espiritual. Também ele fala que a nossa morada não é aqui, mas antes de Paulo, Davi já falava isso, lá em Salmo 15 ele deixa claro, que a nossa cidadania não é da terra, é dos céus. A terra é uma passagem, então a gente vai montando o quebra-cabeça e chega a uma conclusão que realmente aqui é uma passagem. Por isso que ninguém para aqui. E aí a experiência que eu tive em 2016, onde minha filha, que partiu desse mundo com 15 anos, a Vitória, em 2015, dezembro, dia 22/12, me levou num lugar onde era um local muito grande, tipo um galpão, onde eu via corpos e via um corpo em cima de uma cama que flutuava essa cama. E havia uma energia em cima do corpo, eu perguntava à mulher toda de branco o que era aquele corpo. E ela falava para mim, haviam vários homens e mulheres de branco. Eu não comentei no primeiro livro, no segundo, mas ela chegou para mim e falou: aqui são preparados os corpos que vão para a terra, aonde cada qual vai com um propósito. Por isso que uns nascem com um problema na perna, outros nascem com uma doença, outros nascem perfeito, mas mais tarde aparece alguma coisa, ou sofrem um acidente de carro. E aquilo ali mexeu comigo, né? Cada corpo com um propósito. E aí eu fui analisando, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, rei Salomão, fazendo uma avaliação do mundo, ele entende que debaixo do sol, cada um tem um propósito, tudo tem um propósito. E aí, vivendo essas experiências, né, a gente acaba chegando à conclusão, que é onde estão chegando, que não é religião, que a religião só separa, só divide. A gente tem que saber viver o amor, investindo no amor, respeitando uns aos outros. Mas o que eu quero comentar mesmo neste vídeo, depois de passar tanta informação para você, é que esse filme, Colton Burpo, o pastor Colton Burpo, ele é pastor. Hoje o filme dele, O Céu é de Verdade,
ou O Céu é Verdadeiro. O filme é O Céu é Verdadeiro. O livro que é O Céu é de Verdade. O filme é O Céu é Verdadeiro. Está na Netflix, YouTube, já passou no cinema, está rodando o mundo inteiro, o filme desse pastor. Ele conta claramente que após essa experiência que ele teve, clinicamente foi confirmado que ele estava morrendo, na mesa de operação, na hora que estavam operando ele. Ele conta claramente que ele saiu do corpo, viu os médicos mexendo nele e que ele foi levado por um ser de luz, no caso é um anjo, outros dizem ser de luz, até os céus. E lá ele encontrou o bisavô dele, encontrou a irmã dele, que tinha partido, e a mãe nem tinha contado para ele. Ele não sabia de nada, olha só como que é forte. E quando ele voltou e comentou com a mãe tentou disfarçar. Foi quando ele deu com detalhes o que tinha acontecido, que ela não tinha contado para ele. E aí ela começou a chorar e aí teve a confirmação mesmo, tanto ela como o pai, família Borpon, eles chegaram à conclusão que realmente existe vida após morte. Então, pessoal, esse é um caso, Colton Borpon, hoje pastor Colton Borpon. Tanto esse filme como o livro deles está correndo ao mundo inteiro, ainda mais que veio dos Estados Unidos, comprovando vida após vida. Quando a gente fala vida após morte, é morte física, porque a vida continua do lado de lá. Ele fala que conversou com Jesus, conversou com vários anjos, seres de luz, né? Cada um interpreta de um jeito. E está correndo o mundo, sendo que ele é um caso de bilhões agora, de casos parecidos igual dele e igual ao meu. Por isso que eu lancei o livro, que o meu caso foi a mesma coisa, sendo que eu tive outras experiências mais profundas. Fui mais vezes, encontrei com a minha filha várias vezes. E às vezes, quando eu menos espero, eu tenho essa experiência e vou ao encontro dela ou ao encontro do meu pai também. Já encontrei meu pai, que meu pai já tem mais de 30 anos que partiu. O que acontece, pessoal? A gente não pode negar ou omitir aquilo que a gente vivencia. Ao longo das palestras que eu tenho dado em algumas igrejas com a minha esposa, temos visto inúmeros casos assim. Pessoas que não queriam contar porque o pastor não acreditava, porque o pastor ia pensar que era coisa de espiritismo, isso e aquilo. Só o espiritismo é uma filosofia que estuda, como o judaísmo também, que é a religião de Jesus. Estuda sobre o caso porque no Monte da Transfiguração, Moisés apareceu a Jesus e conversou com ele, lá em Mateus capítulo 17. Muitos pastores não gostam nem de comentar sobre o caso porque eles acham que estão levando para o lado, mas negam a verdade, que já está na Bíblia há muitos anos. E lá em Deuteronômio capítulo 37, se eu não me engano, diz claramente que Moisés foi sepultado, o corpo de Moisés, e ainda diz assim a Bíblia, o corpo de Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. E tem até irmãos que não sabiam disso. Eu tenho amigos meus, que isso, pastor? Abre a Bíblia aí, abre a Bíblia. Aí abriu a Bíblia, rapaz, é mesmo, Moisés morreu, o corpo de Moisés foi sepultado. E o espírito de Moisés apareceu a Jesus depois de 1000 anos e conversou com Jesus. Então é a prova que existe vida após vida. A vida continua, pessoal. Não tem como fugir disso. Tá bom? Então eu vim trazer aí essa reflexão. Se puder, compra o meu livro também, Entre o Céu e a Terra. Né? Há casos que eu coloco em PDF, que eu estou preparando um blog aí para deixar o livro à disposição em PDF para os demais. Aqueles que não tiverem condição de comprar, é bom comprar às vezes para emprestar um amigo, né, uma amiga, para ver o que aconteceu. E eu conto coisas fortes que eu vivi, estou recebendo muito comentário, recebendo muito... Só procurar na internet aí, livro Entre o Céu e a Terra, né, Douglas Cavalcante. E Eleusa Cristina, que é coautora, minha esposa.
né? Editora Autografia. Você vai ver inúmeros casos fortes, experiências que eu vivi. Tá bom, pessoal? Esse é outro pastor que também viveu como o pastor Douglas, pastor Colton Boa, que hoje pastoreia uma igreja nos Estados Unidos, e ele não nega mais a vida. Foi um reboliço tremendo na igreja na época. Ele conta isso no livro, se você ler o livro dele, O Céu é de Verdade. Você vai ver isso, se você ver o filme mostra também. O reboliço tremendo que houve na igreja, que ninguém estava acreditando, até que começaram a comprovar coisas que ele falou que ninguém sabia, somente alguns em particulares, que ele não tinha vivido na época. Ele contou coisas que ele viu, que relataram a ele nos céus. Então, pessoal, que Deus te abençoe. Foi um prazer mais uma vez falar com vocês, tá bom? E a vida continua. Pastor Douglas Cavalcante, um forte abraço. Shalom Adonai.